Boa noite, irmãos. Quero convidar vocês a acharem o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Lucas 22, nós leremos do 31 ao 34. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que conhece-me antes que o galo cante. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é suficiente, perfeita. Deus, e queremos clamar nesse momento que o teu Espírito Santo aplique, Senhor, a meditação que faremos em nossas vidas, em nossos corações. Deus, que a tua palavra, Senhor, exposta ache guarida, Senhor, em nossas mentes, em nossas vidas, em nossos corações, Pai. Usa-nos, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tive um professor de história do protestantismo. Embora ele fosse um professor diferente na acepção da palavra, mas ele tinha algumas tiradas assim que eu julgava bastante interessantes, né? E certa vez ele falou conosco que o protestantismo produzia do melhor ao pior em termos de teologia. Para além dos posicionamentos polêmicos dele, eu vejo que há certa verdade nessa afirmação. Se nós pensarmos em quantas confissões de fé, quantos cânones o protestantismo produziu, nós temos a confissão de fé de Westminster, a confissão de Augsburgo, nossos catecismos, maior e menor, coisas tão belas, tão profundas, inclusive ajudaram a plasmar o Ocidente, a cultura judaico-cristã. Mas, por outro lado, no seio do protestantismo, como exemplo, um pastor e teólogo reformado, chamado Friedrich Schleiermacher, um alemão, um reformado, foi o pai do liberalismo teológico. Muitos acham que foi Rudolf Bultmann, um luterano, mas na verdade não foi. Foi um reformado. E trazendo mais próximo da nossa seara aqui nacional, o protestantismo tupiniquim, foi também um teólogo reformado, um pastor presbiteriano, que deu origem à teologia da libertação. Um homem chamado Rubem Alves, talvez você tenha ouvido falar ou lido algum de seus escritos, mas era um pastor, um teólogo reformado e presbiteriano. E teologia da libertação nada tem a ver com expulsão de demônios. Na verdade, é uma leitura marxista do Evangelho, uma leitura reducionista do querigma, da revelação do verdadeiro Evangelho. E todas essas excrescências teológicas visavam esvaziar o verdadeiro Evangelho da graça de Deus, do querigma contido ali. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Infelizmente, a pretexto de seguir um politicamente correto, muitas igrejas têm olvidado do pecado que afronta a santidade de Deus. Muitas igrejas, a pretexto do politicamente correto, têm aceitado que práticas totalmente abomináveis diante do Senhor, condenadas na Bíblia, são toleradas em certas igrejas. E isso muitas das vezes entra sutilmente, de modo a esvaziar o verdadeiro Evangelho. Prezados, não existe Evangelho sem conversão,
Não existe evangelho sem metanoia. Metanoia é um termo grego que significa mudança de mentalidade mesmo. Não sem motivo, Paulo registra: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vá, não peques mais. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Onde o evangelho chega, há que se ter mudança, há que se ter transformação, senão não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, um compêndio de moralidade, de ética, mas o evangelho, ele necessariamente transforma a vida do pecador. E se você olhar esse texto registra para nós um diálogo entre um protagonista e o seu interlocutor. Jesus Cristo é o protagonista e Pedro é o interlocutor. Quem é Pedro? Pedro, meus irmãos, é gente como a gente. Pedro é como Marcelo, camarada tosco, cheio de defeitos, cheio de necessidades, inconstante. Como eu sou parecido com Pedro. E eu queria que você deixasse esse texto marcado, mas procurasse o capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Para nós entendermos quem era Pedro. Mateus capítulo 16, a partir do 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então percebam que Pedro teve uma revelação tremenda, algo assim extraordinário, belíssimo. Que declaração magnífica: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu quero te convidar a continuar lendo. O versículo de 21 registra que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Perceberam que Pedro foi de 100 a 0 em segundos? Que desaceleração! Que coisa engraçada, no mínimo inusitada. No momento ele recebe uma revelação tremenda: Pedro, você vai ser a pedra da igreja de Jerusalém, você vai ser uma coluna. Pouco tempo depois: arreda de mim, você não cogita das coisas dos céus. Como nós somos parecidos com Pedro. Esse mesmo Pedro, em outra oportunidade, vê Jesus caminhando sobre as águas, interpela: não pode ser ele, se é tu mesmo, manda que eu vá também. E Jesus fala assim: é sério, Pedro? É sério isso? Então vem. E Pedro foi. Ele começa a andar e duvida, começa a afundar. Socorre-me, Senhor. Como nós somos parecidos com Pedro, inconstantes,
cheios de dúvidas. Mas eu queria retornar para o texto que nós lemos aqui. Esse diálogo registrado por Lucas aqui, ele tem um desfecho, porque Jesus fala para Pedro: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E o texto continua, se você acompanhar o versículo 53 em diante, tem um registro do que ocorre. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Como somos parecidos com Pedro. Meus irmãos, o tema da nossa igreja para esse ano é edificação. E eu queria que você notasse nesse breve texto, nessa breve perícope que nós lemos, que há um mandado aqui: Pedro, quando te converteres, edifica, fortalece os teus irmãos. E a conversão aqui não está dizendo de salvação, não se refere à salvação. A salvação é um ato gracioso e soberano de Deus que acontece uma única vez na vida do homem. Mas nós, semelhantes a Pedro, inconstantes, fracos, desanimados, precisamos de conversão todos os dias. Em várias áreas de nossas vidas nós precisamos de conversão. E conversão aqui é você notar que está numa direção equivocada, voltar-se para a direção correta e caminhar nessa direção. No original, o texto está como voltar. Quando voltares, Pedro, quando voltar para o caminho. Sabe, irmãos, nós temos esse grande desafio desse ano, de nos edificarmos mutuamente, numa reciprocidade cristã. Antes, no entanto, é requerido de nós conversão. Significa que nós temos que entender o que há de errado em nossas vidas, quais áreas precisamos ser tratados e nos deixar tratar. Esse é o ponto fundamental. Eu queria meditar em 2 pontos contigo nessa noite, meu irmão ou minha irmã. E o primeiro dele é justamente esse. O primeiro deles é esse: que nós precisamos, antes de nos edificarmos mutuamente, de conversão. E isso pode parecer lógico, e de fato é, porque a Bíblia registra. Pode um cego guiar outro cego? Como você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tendo a trave no teu olho? Só que muitas das vezes, mesmo sendo claro como a água, límpido, a gente não entende isso. Muitas das vezes queremos tirar o cisco do olho do irmão, tendo uma trave gigantesca em nossos olhos, negando que precisamos de conversão todos os dias. E eu repito aqui, eu ratifico: a salvação é um ato gracioso e soberano de Deus que acontece uma única vez, quando a graça irresistível do Senhor nos alcança. Mas nós precisamos, diariamente, em várias áreas de nossas vidas, de conversão. Pedro, esse camarada tão parecido comigo, tosco, inconstante, tinha uns arroubos emocionais assim, camarada extremamente verborrágico,
Jesus está falando para ele que, Pedro, Satanás quer destruir a tua vida. Eu intercedi por ti. Quando você se converter, edifica o seu irmão. Você vai ser uma coluna. Porque aquela promessa que nós lemos aí em Mateus foi cumprida na vida de Pedro. Era a palavra de Deus para a vida dele. Era o desígnio de Deus para a vida de Pedro. Portanto, ia se cumprir. O nosso Deus é soberano. Mas é interessante que Jesus fala: quando você se converter, edifica os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. E Pedro, no rompante emocional, verborrágico: Senhor, eu estou contigo porque deve é, vou ser preso contigo, vou até para a morte contigo. E daqui a pouco Jesus é preso. E a gente acabou de ler aqui, Pedro nega. Sabe, meus irmãos, o pecado nos envergonha. O texto final que nós lemos aqui diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. O pecado nos envergonha. A gente vai ler outro texto agora, para entendermos o segundo ponto que eu queria tratar com vocês, que tem correlação com esse texto aqui. Mas eu já vou adiantar. Se por um lado o pecado nos envergonha, muitas das vezes a graça e a misericórdia de Deus nos constrange. E são coisas totalmente distintas. Quero que você ache comigo. O último capítulo do Evangelho segundo registrou João. João capítulo 21. Todos acharam, irmãos? João 21, a partir do 15, registra o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Irmãos, se nós precisamos entender a necessidade da conversão diária, nas diversas áreas de nossas vidas, precisamos entender também que muitas das vezes essa conversão, ela nem sempre será suave, nem sempre será tranquila. Ela pode ser suave, pode ser tranquila. Por exemplo, no momento de exposição da palavra, no momento de estudo bíblico, onde você entende a revelação de Deus para a tua vida, entende o que você está errando, em qual área da tua vida você precisa converter-se, ou seja, mudar aquela direção equivocada e voltar-se para a direção certa e prosseguir naquele alvo. E você entendendo aquilo, acolhendo no teu coração e praticando na vida diária, talvez seja mais suave. Mas nem sempre vai ser assim. Algumas vezes, essa conversão vai implicar em disciplina. Nesse momento aqui, Pedro, quando Jesus pergunta a terceira vez, e para além da questão filológica aqui, que muitos especialistas gostam de trabalhar, eu tenho uma visão um pouco diferente. Jesus pergunta a primeira vez e a segunda vez, utilizando o verbo grego agapau, e Pedro responde com filéu. E na terceira vez, Jesus pergunta com o verbo filéu, que é um outro tipo de amor.
Mas para além dessa questão filológica, do léxico grego, eu particularmente acho que o fulcro desse texto não está na diferenciação entre o amor ágape e o filéu. Eu acho que está muito mais do tratamento de Pedro. Se você ler o texto com atenção, você vai ver que esse Pedro aqui não é mais aquele Pedro verborrágico, que tinha rompantes emocionais, que falava coisas que não ia acontecer, que prometia coisas que ele não poderia cumprir. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Talvez Pedro pudesse falar como um político famoso aqui no Brasil. Certa vez falou num ato de humildade: não há uma viva alma mais honesta do que eu nesse país. Um grande ato de humildade. Talvez Pedro pudesse falar: Senhor, não há nesse mundo uma viva alma que te ame mais do que eu. Mas Pedro se lembrou que ele teve que sair humilhado e chorar amargamente, porque ele prometeu uma coisa que ele não poderia cumprir. Todo aquele rompante emocional, aquela verborragia, agora se transforma num momento de tratamento na vida de Pedro, de conversão. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, esse momento de tratamento, de conversão, de cura, pode ser um pouco doloroso. Pode ser até, em certo sentido, constrangedor. Mas conforme eu falei com vocês, o pecado nos humilha, nos envergonha. No entanto, a graça e a misericórdia muitas das vezes nos constrangem. Mas são coisas totalmente distintas. Pedro aqui ficou constrangido, mas era um tratamento de Deus. O que infelizmente muitas pessoas não entendem ou não querem entender é que Deus nos ama. Ele nos ama quando Ele está te chamando, te fazendo um afago, te chamando: ó vermezinho de Jacó, menina dos meus olhos. Mas quando a vara da correção de Deus está cantando no teu lombo, também é amor, porque Deus corrige aquele a quem ama. Só que infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos um tempo de mimimi dentro das igrejas. Crentes que não querem ser tratados, que não aceitam a correção, assumindo não a posição de filho, que submete ao pai, mas uma posição de bastardo. Isso é muito sério. Pedro aqui se submete de forma humilde, não mais aquela forma arrogante, verborrágica, daqueles rompantes emocionais. E é interessante o tratamento que faz em nossas vidas. Pedro foi uma coluna da igreja de Jerusalém. Se você ler o livro de Atos, você vai ver. É registrado como história da igreja, belíssimo. Inclusive, a pregação, o início da pregação do Evangelho aos gentios também. Se por um lado, precisamos entender que para edificar-nos mutuamente, de forma recíproca, é necessário nos convertermos, é necessário também entender que não precisamos ser perfeitos, meus irmãos. A igreja é como se fosse um grande hospital. Talvez eu esteja com o ombro deslocado, mas eu estou com as duas pernas funcionando bem. Eu peço pegar um outro irmão que está com o tornozelo torcido e vamos caminhar. Você não precisa ser perfeito, meu irmão. E o texto deixa isso patente. Porque Jesus está tratando de Pedro e fala: Pedro, você me ama? E Pedro, constrangido, fala assim: eu te amo. Então apacenta, então edifica, então fortalece os teus irmãos, então trabalha, produz, mostra esse amor que você está falando que tem. Se você está sendo tratado, meu irmão, se você está sendo tratada, não se afaste da comunhão, porque nós não somos daqueles que deixam de comungar, não somos daqueles que deixam de congregar. Muitas das vezes o crente é chamado a atenção, o crente é corrigido, é disciplinado, a primeira coisa que ele faz é abandonar
a sua comunidade de fé. Isso não é cristão. Pedro não fugiu, ele estava aqui sendo tratado. Ele precisava de conversão. Ele já aponta sinais de uma conversão genuína, porque ele não estava mais com aquela verborragia, não estava mais com aqueles rompantes emocionais de prometer coisas absurdas. Notadamente, ele não ia cumprir. Sabe, meus irmãos, nós precisamos de conversão diária. E para nos edificarmos mutuamente, precisamos nos submeter à correção de Deus, para que, quando formos edificar outra pessoa, se formos realmente convertidos naquela área, isso vai servir de testemunho, vai se tornar muito mais legítimo, porque você vai poder falar assim: meu irmão, eu passei por isso que você está passando, e eu fui tratado, foi assim, não foi bacana, não foi gostoso, mas me rendeu os frutos espirituais dignos de arrependimento. Nós somos muito parecidos com Pedro, e eu gostaria que você nessa noite também entendesse que nós precisamos nos parecer com Pedro nesse sentido, de humildemente nos submetermos ao tratamento de Jesus. Pedro aqui, ele foi tratado na presença de todo mundo. Jesus falou: Pedro, tu me ama? Tinha acabado de comer. Os estudiosos do Jesus histórico colocam que duas marcas do ministério de Jesus eram a taumaturgia e a comensalidade. A taumaturgia, porque onde Jesus chegava, em qualquer cidade, ele curava largamente as enfermidades, as doenças, expulsava os demônios. E a comensalidade, porque qualquer lugar que ele chegava, ele pedia um cafezinho, um pão de queijo: vamos comer, vamos comungar junto. E Jesus acaba de comer, chega para Pedro, Pedro fala: tu me ama? Acho que Pedro teve uma congestão assim, acho que a comida voltou. Meus irmãos, precisamos nos submeter ao tratamento do Senhor. Talvez seja fácil, pode ser tranquilo, mas talvez não. De todo modo, é importante entendermos que, para nos edificarmos mutuamente, precisamos converter as áreas da nossa vida que precisam ser convertidas. E humildemente nos submetermos à palavra e à igreja. Já seguindo para a conclusão, meus irmãos, eu não vou me demorar mais. Normalmente eu sou rápido, mas é importante nós lembrarmos que Deus nos chama para essa obra, de modo que nós trabalhemos enquanto estamos sendo tratados. Pedro, você me ama? Então apacenta. Jesus não estava falando assim: Pedro, faz um cursinho, quando você receber o certificado de qualidade, está aprovado, você vem e apacenta as minhas ovelhas. Não, você me ama, está sendo tratado, então produza frutos dignos de arrependimento e apacenta, edifica os seus irmãos. Está doendo, Pedro? É assim mesmo. Eu queria te convidar a orar nesse momento e pedir que essa palavra, que não é muito palatável, seja uma realidade na tua vida, meu irmão, porque eu preciso da tua edificação. Nossa igreja é um grande hospital, onde temos vários doentes ajudando outros doentes, e é assim mesmo. Por isso Paulo fala que os dons devem ser usados na igreja, e nós precisamos edificar-nos mutuamente, mas com a conversão, com a correção, com o tratamento de Jesus. Oremos. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor, que muitas das vezes é aguda, Senhor, como uma espada que atravessa nossas entranhas, Senhor, nossas medulas, mas queremos te pedir, Senhor, Senhor, nos conceda um espírito humilde de nos submetermos a ela, Senhor, de nos submetermos à tua igreja, Senhor, para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, Deus, e que haja conversão nas áreas de nossas vidas, Senhor, que precisam ser convertidas, Pai. Deus, que humildemente
nos submetamos, Senhor, à Tua palavra, à autoridade da Tua palavra, Senhor, e à autoridade da Tua igreja, Senhor. Que nos tornemos crentes mais santos, mais parecidos contigo, Deus. Deus, esse é o meu pedido, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.